Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 2, 4, 5, 8 ou 9. Então, note que estamos falando de uma questão que envolve regra de 3 composta. Perceba que as grandezas são proporcionais e aqui possuímos 3 grandezas. Temos a grandeza capacidade, temos a grandeza quantidade de ralos e temos a grandeza tempo dado em horas. Para resolver uma questão envolvendo regra de 3 composta, é necessário inicialmente organizar os dados em uma tabela. Então vamos organizar esses dados em uma tabela, separando as grandezas em colunas, colocando capacidade, colocando quantidade de ralos e a quantidade de tempo separados. Lembrando que a capacidade é fornecida em metros cúbicos, a quantidade de ralos é a quantidade de unidades e o tempo é fornecido em horas. Voltando à leitura do texto, ele diz que um reservatório tem capacidade para 900 metros cúbicos. Então, a primeira capacidade que a gente vai organizar na tabela são de 900 metros cúbicos. E quando há necessidade de limpeza, toda a água precisa ser escoada. E o escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. Gastando um total de 6 horas. 6 horas. Beleza. Vamos seguir em frente. A indústria vai construir um novo reservatório cuja capacidade é de 500 metros cúbicos. Então, o novo reservatório vai ter capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Deve ser realizado em 4 horas. Os ralos utilizados para o novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, precisamos descobrir qual a quantidade de ralos para o novo reservatório. A gente vai chamar de incógnita X. Então, o primeiro passo foi feito, o que era organizar os dados em uma tabela para facilitar o nosso entendimento. No segundo passo agora, precisamos analisar a relação entre as grandezas. Vamos ver se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando, a grandeza de referência que você precisa adotar é a grandeza que tem a incógnita. Nesse caso, a grandeza quantidade de ralos. Então, nós vamos analisar as grandezas tempo e capacidade e vamos comparar
com a grandeza quantidade de ralos para saber quais são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais. Então acompanhe comigo. Se eu aumento a capacidade do meu reservatório, a quantidade de ralos também aumenta. Então as grandezas quantidade de ralos e a grandeza capacidade são diretamente proporcionais. Essa setinha é quem vai indicar a proporcionalidade. Se eu aumento a quantidade de ralos do meu reservatório, obviamente o reservatório vai gastar menos tempo para ser esvaziado. Ou seja, as grandezas ralo e tempo são inversamente proporcionais. Então a grandeza ralo e tempo são inversamente proporcionais, e a grandeza capacidade e ralos são diretamente proporcionais. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor. Fica melhor o entendimento assim, ó, inversamente. Pronto. Inversa. Depois de analisado, precisamos agora montar a equação. E preste atenção agora como é que funciona. Ó. A grandeza que tem incógnita fica no primeiro membro, ou seja, 6 sobre x no primeiro membro, que vai ser igual ao produto das demais grandezas, fazendo a inversão da razão quando a grandeza for inversamente proporcional. Então, capacidade é diretamente proporcional. Reescrevemos ela sem nenhuma alteração. Porém, a grandeza tempo, vou colocar até em azul assim, ó. A grandeza tempo, que é inversamente proporcional, é preciso inverter. Então, ao invés de ser 6 sobre 4, vai ser 4 sobre 6. Agora chegou a parte mais fácil, é só fazer umas continhas. Então, acompanhe comigo as continhas. Então, reescrevemos o primeiro membro, 6 sobre x, que é igual a 900 dividido por 500. Para facilitar a minha vida, já vou eliminar 2 zeros de cima por 2 zeros de baixo, restando apenas 9 sobre 5. Vezes 4 sobre 6. Então agora vamos fazer conta. O 9 vai multiplicar o 4 e o 5 vai multiplicar o 6. Então vamos lá. Reescrevemos o primeiro membro, 6 sobre x, que é igual a 9 vezes 4, 36. E 5 vezes 6, 30. Agora aqui, ó, o x multiplica o 36 e o 6 multiplica o 30. Então, deixa eu botar minha folha aqui mais para baixo. X vezes 36, 36x, que é igual a 6 vezes 30. 6 vezes 30. X vai ser igual a 6 vezes 30, é 180, dividido por 36. Por fim,
A quantidade de ralos vai ser igual. Sei que vocês já fizeram a conta e perceberam que a quantidade de ralos é igual a 5. Portanto, resposta correta, letra C, 5 ralos.